Imagina que você está em um voo tranquilo atravessando o oceano. Tudo parece normal. Daí, num piscar de olhos, o avião some do mapa. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 23 de junho de 1985. Às 7 horas e 13 minutos da manhã, horário coordenado universal, um Boeing 747 da Air India estava cruzando o Atlântico, a sudoeste da costa da Irlanda. A bordo, 329 pessoas, entre passageiros e tripulantes, viviam seus últimos momentos. O contato com o radar foi perdido. Silêncio total. 329 vidas interrompidas em um instante. Nenhum sobrevivente. Como um avião desse tamanho some sem deixar rastro no céu? O que passa pela cabeça de quem está no comando quando o mundo desaba? Como uma bomba entra em um avião sem ninguém perceber? Como uma tragédia dessa consegue acontecer no meio do nada, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem? Eu sou o capitão Sérgio Marchetti, piloto com 25 anos na aviação comercial. Aqui a gente não fica com teorias soltas. A gente olha para o que o relatório oficial da Comissão de Inquérito Kirpal e os investigadores da Irlanda nos mostraram sobre esse caso. Bem-vindo a bordo. Deixa eu te contar sobre a máquina por trás desse desastre. O avião era um Boeing 747, modelo 237B, matrícula VTEFO. Saiu da fábrica em 1978, número de série 21.467. Quando a tragédia aconteceu, essa aeronave já tinha acumulado 31.329 horas de voo. Um jungo é como um hotel voador, feito para cruzar oceanos com centenas de pessoas. A manutenção era responsabilidade da Air India. Olha esses números: 307 passageiros e 22 tripulantes, totalizando 329 pessoas. Um voo internacional de grande porte que exigia uma tripulação muito bem preparada. O comandante era o H.S. Narendra, um piloto com décadas de carreira. Na cabine estava também o copiloto, S. Gupta, e o engenheiro de voo D.P. Singh. O engenheiro de voo é aquele cara que cuida dos sistemas internos, combustível, parte elétrica, tudo que o piloto e o copiloto não conseguem monitorar enquanto navegam. O Singh conhecia cada centímetro do painel. A equipe técnica era formada por profissionais experientes, com milhares de horas de voo nas rotas do Atlântico. Não eram novatos. Eram homens que dedicaram a vida inteira à aviação. A Air India, naquela fase, conectava famílias e negócios através de continentes. O Boeing 747 era o orgulho da frota. Mas por trás daquela tecnologia existia uma vulnerabilidade que ninguém queria encarar. Nem com toda a experiência de 3 homens na cabine, eles estavam lidando com algo que não constava em nenhum manual. Não era uma falha mecânica ou uma tempestade. Era uma ameaça silenciosa que já estava instalada no compartimento de carga dianteiro muito antes do avião sair do solo. Em poucos segundos, tudo que aqueles profissionais construíram, a carreira, a vida, o conhecimento, foi apagado por um artefato explosivo. O relatório da Comissão de Inquérito Kirpal, junto com os investigadores da Irlanda, revelou que não houve qualquer chance de reação. O contato com o radar sumiu às 7 horas e 13 minutos. Sem alarme, sem mensagem de rádio, sem nada. Silêncio. E é aí que a técnica encontra a tragédia humana de forma bruta e irreversível. Antes de tudo, a gente precisa entender que o ambiente dentro de um aeroporto naquela época era um pouco diferente do que é hoje. A preparação para o voo começou com a rotina normal: abastecimento, limpeza, conferência de carga. Nada de suspeito. O Boeing 747-237B estava em condições plenas. Naquela manhã de 23 de junho de 1985, um gigante dos céus estava prestes a cruzar o Oceano Atlântico. A tripulação, liderada pelo comandante H.S. Narendra, estava nos conformes. O copiloto, esse Gupta, e o engenheiro de voo, D.P. Singh, monitoravam os sistemas. O cruzeiro é aquela fase do voo onde tudo é mais calmo. O avião está em altitude de segurança, a velocidade é constante e o piloto automático ajuda a manter a trajetória. A cabine fica mais silenciosa. Mas naquela manhã, o silêncio não era de tranquilidade. Era só o silêncio antes do inesperado. Presta atenção, porque o que aconteceu às 7 horas e 13 minutos mudou a história da aviação. A aeronave estava a aproximadamente 110 milhas náuticas a sudoeste da costa da Irlanda.
De repente, sem aviso, sem pedido de socorro, o contato radar foi perdido. Imagina a cena. Você está monitorando uma tela, vendo aquele ponto brilhante representando 329 pessoas, e num segundo, ele simplesmente desaparece. Nenhuma chamada de Mayday. Nada. O relatório da Comissão Kirkpaul e as investigações da Unidade de Investigação de Acidentes Aéreos da Irlanda deixaram claro o que aconteceu. Uma bomba, um dispositivo explosivo improvisado, estava escondido no compartimento de carga dianteiro. Quando detonou, a força foi tão violenta que desintegrou a estrutura da aeronave em pleno voo. Não foi falha humana. Foi uma ação externa que destruiu o avião por dentro. A desintegração estrutural aconteceu em pleno ar. Pense no avião como uma lata que, quando você aperta com muita força, não agenta a pressão e se abre. A cabine de passageiros perdeu integridade. O ar de dentro saiu para fora de uma vez só, por causa da diferença de pressão a 30 e tantos mil pés de altura. Não houve chance para o comandante Narendra ou qualquer um dos tripulantes tentar manobrar. O desastre foi instantâneo. O Boeing 747, que carregava 307 passageiros e 22 tripulantes, não teve nem 10 segundos de agonia perceptível. Para quem estava lá dentro, tudo mudou de um voo tranquilo para desintegração total quase sem reação. O relatório oficial é taxativo. Foi a detonação daquele dispositivo no compartimento de carga dianteiro. Depois que o radar desapareceu, a busca começou. Mas o cenário era o vasto oceano. A profundidade ali é gigantesca e os destroços ficaram espalhados por uma área enorme. Nenhum sobrevivente. 329 vidas. Entre os passageiros havia muitas famílias, pessoas que estavam apenas viajando. Quando a gente fala de aviação, pensa em motor, asa, eletrônica. Mas o que importa são as pessoas. Essa tragédia marcou profundamente como a gente olha para o controle de carga. O que a gente aprendeu foi que não basta verificar quem entra no avião. Tem que olhar para tudo que entra no porão, cada mala, cada volume. A investigação reforçou que o compartimento de carga é tão sensível quanto a cabine de comando. Por isso, o papel do engenheiro de voo D.P. Singh era crucial. Ele monitorava sistemas vitais, mas contra uma ameaça escondida nas bagagens, nem o melhor engenheiro do mundo conseguiria agir a tempo. A aeronave, com mais de 31 mil horas de voo, tinha uma estrutura sólida, mas nenhum avião comercial é projetado para resistir a uma explosão interna daquela proporção. É como se a estrutura que foi feita para aguentar peso e velocidade se tornasse o maior problema no momento da detonação. O impacto foi tão severo que não sobraram partes grandes da fuselagem. Foi o fim de uma era de inocência no transporte aéreo. A gente precisa ser claro. O relatório da Comissão Kirkpaul não deixou margem para dúvidas. A causa foi criminosa. A investigação foi minuciosa, analisando cada pedaço resgatado do fundo do mar. Os investigadores da Irlanda trabalharam sem parar, coletando evidências. E encontraram. Conseguiram montar o quebra-cabeça que levou à perda de 329 pessoas. Para quem é piloto, o mais difícil é saber que muitas vezes a gente faz tudo certo. O comandante Narendra, o copiloto Gupta, estavam fazendo o trabalho deles, seguindo a rota, mantendo o avião no rumo, no nível de voo correto, rádio na frequência certa. Não erraram em nada. A tragédia foi imposta de fora. É uma impotência terrível pensar que naquele momento eles não podiam fazer nada para proteger aqueles 307 passageiros. O desaparecimento do voo Air India 182 não foi erro de cálculo, não foi tempestade, não foi falha no motor. Foi um ataque que visou o ponto mais vulnerável, a carga. Por isso hoje a fiscalização é pesada. Tudo passa por raio-x, por cães farejadores, por um controle que parece chato, mas existe porque a história mostrou que sem ele, tragédias como essa podem acontecer. Olha para os registros e vê que o Boeing 747 era um dos aviões mais seguros da época. O número de série 21.467 era conhecido como um equipamento confiável. Mas no dia que a detonação aconteceu, nenhuma dessas qualidades técnicas importou. A física da explosão superou qualquer engenharia.
A energia liberada foi muito maior que a capacidade de absorção da fuselagem. A perda foi total. Quando a gente diz que não houve sobreviventes, é porque a força da desintegração a 30 e tantos mil pés não dá chance para ninguém. O avião se desfez. É uma imagem muito dura. Mas é preciso dizer a verdade. O silêncio que veio após as 7 horas e 13 minutos foi definitivo. Nenhuma transmissão, nenhum sinal, nenhuma luz de aviso. O sistema do Boeing simplesmente parou porque o Boeing não existia mais como unidade. Se você olhar para as estatísticas da época, a aviação comercial estava em fase de crescimento, mas enfrentava desafios de segurança. O caso Air India foi um divisor de águas. Forçou as autoridades mundiais a repensar tudo. Não só a segurança dos passageiros, mas de cada bagagem. Foi lição aprendida com o preço mais alto: 329 vidas. A gente tem a obrigação de lembrar de cada uma delas. Atrás de cada número do relatório, havia uma pessoa com planos, sonhos, família. A tripulação, o comandante, o copiloto, o engenheiro eram profissionais fazendo o melhor. Essa história precisa ser contada com respeito, sem sensacionalismo, apenas com os fatos. A realidade por si só é impactante demais para a gente inventar qualquer coisa. É um lembrete constante de por que a profissão exige tanto rigor, tanta atenção, tanta responsabilidade com o próximo. Cada detalhe que os investigadores da Comissão Kirpal trouxeram à luz, desde a análise dos destroços até a reconstrução da trajetória, serve como um tijolo na construção da segurança aérea atual. A gente estuda esses casos para identificar ameaças antes do avião sair do solo, porque o objetivo é sempre o mesmo: levar todo mundo de volta para casa. Naquele dia, o destino foi outro. Uma interrupção bruta, fria e sem retorno. A aviação é feita de camadas de segurança. Quando uma falha, a outra tem que segurar. Naquela manhã, a camada de proteção contra explosivos foi vencida. Isso não tira o valor do trabalho técnico, nem diminui a competência de quem operava o voo. Pelo contrário, destaca quanto a gente é dependente de um sistema que funcione em todos os seus elos. Desde o pessoal de solo que mexe com carga até o piloto na frente. Eu me coloco no lugar do comandante Narendra naquela cabine. A gente treina a vida para lidar com falha de motor, fogo em compartimento, descompressão. Mas nunca espera algo com tanta violência de uma vez só. É uma situação onde a técnica acaba e o que sobra é a realidade da fragilidade humana frente à maldade. Por isso, quando a gente estuda esses acidentes, o foco não pode ser só no ferro retorcido, mas nas vidas que estavam ali e no que a gente pode fazer para proteger as próximas. O voo Air India continua sendo um dos pontos mais tristes e importantes para analisar. Não foi acidente no sentido clássico, de algo que quebrou por desgaste ou erro. Foi o resultado de uma vulnerabilidade explorada. A partir desse dia, a segurança deixou de ser algo que a gente faz para o avião voar bem e passou a ser algo para garantir que chegue ao destino sem interferências externas. É uma mudança de paradigma. Cada vez que falo de um caso assim, sinto o peso da responsabilidade. A gente não está aqui para contar histórias de terror, mas para entender o que deu errado e como evitar que se repita. A aviação evoluiu muito desde 1985. Hoje o controle é muito mais rigoroso. Mas a gente não pode ser ingênuo. O perigo sempre existe e é a nossa vigilância que mantém os céus seguros. Essa é a lição real. A história do voo 182 é a história de 329 pessoas cujas vidas foram interrompidas. Para honrar essas vidas, a gente precisa ter coragem de olhar para os fatos, entender as falhas e continuar trabalhando para que o céu seja sempre um lugar de conexão, não de tragédia. A cada voo, a gente carrega essa responsabilidade. É isso que faz a aviação ser o que é, uma busca constante pela perfeição, mesmo sabendo que o risco nunca é zero. A cabine está em cruzeiro tranquilo, com aquele zumbido constante dos motores. O comandante Narendra e sua equipe mantêm o monitoramento habitual. De repente, a pressão do ar no compartimento de carga dianteiro supera tudo que a estrutura de alumínio agenta. É uma fração de segundo. O som é uma onda de choque violenta que rasga o piso da cabine e joga a fuselagem para fora. A descompressão explosiva acontece instantaneamente.
O ar gelado de 30 e tantos mil pés invade tudo com força absurda. Passageiros sentem o mundo girar num piscar de olhos. Não há tempo para pensar, para máscara ou para gritar. É um impacto que desativa qualquer sistema antes que o cérebro entenda o perigo. A estrutura simplesmente cede e o avião se parte em pedaços enquanto ainda está lá em cima. É caos total em menos de um suspiro. Sobre as tentativas de recuperação, deixe eu ser sincero, não houve. Não teve um segundo sequer de luta para salvar a aeronave. Quando uma estrutura dessa sofre desintegração causada por explosão, a física não deixa margem. O avião perdeu integridade estrutural no exato momento. Uma falha catastrófica e instantânea. A cabine de comando foi separada do resto tão bruscamente que o comandante Narendra, o copiloto Gupta e o engenheiro Singh foram silenciados antes de mover um dedo. A física venceu qualquer treinamento. Não tiveram chance de usar a habilidade que construíram ao longo dos anos. Imediatamente após o desaparecimento do radar, o silêncio que ficou no oceano era assustador. O centro de controle em Shannon, na Irlanda, começou a chamar o voo, mas só encontrou vazio. A notícia correu rápido e a agonia das famílias começou ali, naquele dia 23 de junho de 1985. Os primeiros minutos foram de total incerteza, com os controladores pensando se era só falha no transponder. Mas o silêncio se prolongou e a confirmação de que o Air India 182 tinha sumido foi choque para o mundo inteiro. Navios e aeronaves de busca foram enviados para a região sudoeste da costa da Irlanda o mais rápido possível. Chegaram e viram o que ninguém queria: destroços pela superfície do Atlântico. Nenhum sobrevivente. A investigação da Air Accident Investigation Unit da Irlanda começou quase que imediatamente, num trabalho difícil de recuperar o que restou nas águas profundas. Famílias que esperavam os parentes no destino entraram no pior pesadelo. A investigação focou em entender como aquele artefato entrou na aeronave e o trabalho minucioso da Comissão Kirpal revelou as falhas que permitiram. Tudo resgatado do fundo do mar passou por análise rigorosa, peça por peça, para montar o quebra-cabeça da tragédia. Foi esforço hercúleo para dar resposta aos familiares e garantir que algo daquela magnitude não voltasse a acontecer. Por que esse caso é tão estudado? Porque cada detalhe descoberto nas águas da Irlanda serviu para mudar as regras de como a gente cuida da carga nos aeroportos do mundo todo. O peso daquela perda foi imenso e as consequências mudaram a aviação para sempre, tornando a segurança muito mais rigorosa do que era antes daquele domingo de junho. Primeiro, a falha crítica na segurança de solo e no rastreamento das bagagens. O que deixa raiva é que o sistema falhou na porta de entrada. A bomba foi colocada em uma mala que viajou sem o passageiro estar a bordo. Naquela época, o protocolo de segurança era muito frouxo quanto à conciliação de passageiro e bagagem. Se você despacha uma mala, o mínimo esperado é que embarque também. O sistema falhou ao não identificar que aquele volume estava sem dono no porão. Alguém simplesmente deixou a mala lá e não subiu no voo. Aquela lacuna permitiu que o artefato chegasse ao compartimento de carga dianteiro sem ser detectado. É como deixar uma porta aberta e esperar que nada entre. Segundo, a falta de protocolos eficazes de inspeção de carga naquele aeroporto. Deixa eu ser claro, a tecnologia de raio-x para cargas grandes estava engatinhando ou, em muitos casos, era usada de forma superficial. Os investigadores da Comissão Kirpal apontaram que os procedimentos de triagem de bagagem não eram capazes de identificar um dispositivo explosivo bem montado. Era falha sistêmica. Não era só um funcionário que não viu. Era o processo todo que não foi desenhado para barrar esse tipo de ameaça. Um item tão perigoso passou pelo controle como qualquer mala comum. O sistema de segurança confiava que ninguém teria a intenção de derrubar um avião, e essa ingenuidade custou 329 vidas. Terceiro, a vulnerabilidade estrutural inerente ao design do compartimento de carga dianteiro do Boeing 747. Aquele modelo 237B foi construído em uma época onde o foco era resistência aerodinâmica e eficiência, não proteção contra explosões internas. Quando o artefato detonou, a energia foi concentrada em uma área crítica. O projeto da fuselagem não previa que um choque de pressão daquela magnitude ocorresse ali.
O avião é como um balão de ar comprimido. Quando algo rompe a casca de alumínio de uma vez, a diferença de pressão entre o interior pressurizado e o ar lá fora, a milhares de pés de altitude, faz o resto do estrago. A estrutura simplesmente não aguentou e se abriu. É física pura. O avião foi projetado para voar, para suportar ventos, tempestades e manobras, mas não foi feito para resistir a uma detonação criminosa dentro do seu ventre. A tecnologia da época não podia prever que o compartimento de carga seria usado como arma. Quando você junta esses três pontos, cria a receita para o desastre absoluto. O primeiro é falha humana e de controle de acesso. O segundo é falha técnica de detecção. O terceiro é vulnerabilidade física do avião. É uma combinação que não deixa margem. Se o sistema de bagagem tivesse sido rigoroso, se o raio-x funcionasse como deveria, ou se a estrutura fosse reforçada contra explosões, talvez o final fosse outro. Mas não foi. O que a gente vê é um erro atrás do outro, formando sequência que no dia 23 de junho de 1985 interrompeu todas aquelas vidas. É um sistema que falhou em camadas. Não foi uma pessoa apenas. Foi o conjunto da obra que deixou o Air India 182 exposto. A gente estuda esses três fatores até hoje para garantir que essas mesmas falhas não se repitam. É nosso legado para quem voa hoje. Cada lição aprendida custou um preço impagável e a gente tem a obrigação de manter esse conhecimento vivo. Não pode ser complacente. Nunca. A segurança é luta diária, esforço constante para tapar buracos, prever o imprevisível, garantir que o avião chegue. É a única forma de honrar quem não teve essa chance naquele domingo trágico. No final, a segurança depende de cada detalhe, de cada mala, de cada verificação, de cada decisão que a gente toma no chão, muito antes de ligar os motores. A tragédia do voo 182 da Air India forçou o mundo a encarar uma falha, o risco oculto nas bagagens despachadas. Como resultado direto do relatório da Comissão Kirpal, a partir daquele momento, a indústria implementou mundialmente a regra da conciliação obrigatória de passageiros e bagagens. Se você despacha a mala e não sobe no avião por qualquer motivo, a bagagem é imediatamente retirada do porão antes da decolagem. Essa medida simples, que hoje parece óbvia, foi desenhada justamente para evitar que bombas viajassem sozinhas. Além disso, a inspeção de carga deixou de ser procedimento básico para se tornar barreira rigorosa, com uso obrigatório de sistemas avançados de raio-x e verificação detalhada de cada volume, garantindo que nenhum item estranho chegue à fuselagem sem passar por filtro severo. É muito difícil falar sobre 329 vidas perdidas sem sentir aperto no peito. Não eram só passageiros em planilha ou tripulantes em escala. Eram histórias de famílias inteiras, sonhos e planos que evaporaram sobre o Oceano Atlântico. A gente trabalha com técnica, aço, motor, mas no fim do dia, a responsabilidade é com as pessoas que confiam a vida nas nossas mãos. Cada lição que a gente tira de um desastre é escrita com sangue de quem não voltou para casa. A gente tem obrigação moral de nunca deixar essa memória se apagar. É por isso que mantenho este canal. Sou piloto aposentado, e este é um projeto independente, feito com dedicação e respeito, que só consegue continuar no ar graças ao apoio direto de quem acompanha. Se você puder se tornar membro ou apoiar o canal, saiba que faz toda a diferença para eu continuar trazendo essas análises com a seriedade que as vítimas merecem. Se não puder agora, tudo bem. O seu like já ajuda demais o algoritmo a mostrar esse conteúdo para outras pessoas e manter essa história viva. Eu queria saber a sua opinião sobre algo. Diante de tudo que conversamos, você acha que os protocolos de segurança que temos hoje, quase 40 anos depois, já são suficientes para impedir uma ameaça desse tipo? Ou você ainda sente que existe uma brecha que a gente não fechou? Deixa aí nos comentários, eu leio cada um de vocês. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada, e a gente se vê no próximo vídeo.